Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária aqui na TV Erechim, que também vai ao ar na nossa página da URI Erechim. E o programa de hoje tem o prazer de contar com a presença da diplomada da nossa universidade, Daiane Lúcia Boschetto. Aqui na universidade ela fez graduação em Química, licenciatura e mestrado em Engenharia de Alimentos. Também possui doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde nesta mesma universidade realizou 2 pós-doutorados nesta mesma linha. Além disso, participou de uma série de cursos de formação complementar, todos ligados basicamente a essas áreas. Também orientou e supervisionou trabalhos de conclusão de cursos de graduação. E desde 2018, no entanto, deu uma guinada na sua vida profissional e passou a palestrar pelo Instituto da Rede Mulher Empreendedora. Daiane, pelo que se pode perceber, você desenvolveu muita pesquisa, principalmente na área de Química e Alimentos, além de ter produzido e participado de artigos nessas áreas. O que te fez mudar de rumo, digamos assim? Desculpe, então, o trocadilho que eu faço nesse momento. Perdeu a química ou foi um momento em que a química surgiu realmente na sua vida? Bem-vindo ao nosso espaço aqui do Expressão Ademar. Universitária. Olá, obrigada. Olá a todos que acompanham também esse programa. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo e contando um pouquinho dessa minha trajetória, né? Que ela vai muito de quebra de padrões, né? Obstáculos, desafios e coragem, né? Coragem também para dar essa guinada na vida. E foi legal esse teu trocadilho, né? Eu acho que surgiu mais química ainda. Hoje, quando as pessoas veem o que eu faço, que é numa área totalmente diferente, hoje elas não me perguntam mais porque elas veem a minha realização, mas já me perguntaram muito sobre isso. Ai, mas você largou, né? Tudo. Para que estudar tanto? Para que estudar tanto? Você largou tudo isso? Por quê, né? E não foi não foi isso. Eu falo que foi graças a toda essa trajetória acadêmica que eu tenho, que hoje eu consigo fazer muita coisa dentro do trabalho que eu realizo. Eu nunca vou esquecer na minha graduação ainda, porque hoje eu trabalho muito no palco, muito com palestras, muito com mulheres, né, que é o meu público. E o primeiro congresso que eu fui, na minha graduação, o meu trabalho foi escolhido para apresentação oral. E foi a primeira vez que eu subi num palco e peguei um microfone. Quando eu saí do palco, eu cheguei para os meus colegas e eu falei, eu nasci para estar ali. Eu nasci para estar no palco. Na graduação. Então, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, isso me preparou de uma maneira que eu não sei se eu não tivesse essa trajetória toda, se eu estaria tão preparada hoje para o que eu faço. Que é estar lá no palco, dar palestras, dar treinamentos, ter essa conexão com as pessoas. Então, assim, hoje, inclusive, eu uso a química, na realidade a física quântica, para justamente estudar mais sobre mentalidade, sobre como trabalhar com as pessoas. Então, nada foi fora. Tudo agregou para mim. Então, é um conhecimento que... O conhecimento nunca é jogado fora, nunca é demais. E eu não paro de estudar nunca. Eu sempre adorei estudar. Inclusive, quando eu era menor, eu sofri bullying, né? Quando eu tinha uns 9 anos de idade, e aí meus pais, eu não queria ir para aula, né? Aí os meus pais falavam que eu não gostava de estudar, e eu falei, não, eu amo estudar. Eu quero estudar. E hoje eu não paro, né, Ademar? Hoje eu estudo, eu tô sempre em movimento, eu tô sempre buscando cursos, eu tô sempre em desenvolvimento, porque hoje eu trabalho na área de desenvolvimento humano. Então é muito importante. Então toda essa questão da química, ela só me engrandeceu, ela só me ajudou. E hoje eu digo que a química, eu tenho mais química ainda, né? Porque agora eu sei exatamente, em relação à física quântica e tudo mais, como que eu tenho que usar isso a meu favor. Perfeito. Daiane, me diz uma coisa, eu noto pelo seu currículo que você decidiu trabalhar especificamente, ou na grande maioria do seu trabalho, com mulheres. Uhum. Por que esse veio? As mulheres estão realmente mais necessidades? Ou atende melhor o seu recado? Uhum. Ou elas estão precisando mesmo que alguém
lhe dê um empurrão e lhe dê apoio permanente? Eu acho que tudo começou com a minha história, né? Então, eu não gostava de ser mulher. Eu não gostava de ser mulher. Eu tinha muitas questões, só que eu não sabia por quê. Então, quando eu voltei do meu pós-doutorado, né, que eu já era mãe, e quando eu fui mãe, veio muito forte para mim essas questões de que mundo eu vou deixar para o meu filho, quem eu sou de verdade, como mulher, como profissional, e eu tinha muitas essas questões que eu não gostava de ser mulher. Né? E quando eu comecei a buscar o autodesenvolvimento, porque eu tinha muito conhecimento técnico, né? Mas eu não tinha conhecimento sobre mim. E aí que vinham questões assim internas, questões existenciais que eu tinha e eu não sabia as respostas. E aí que eu fui buscar as respostas quando eu voltei para cá, né? Porque eu voltei para cá com um currículo enorme, né? No início eu não conseguia emprego, eu tinha um filho para criar. E graças a ele, eu acho que ele veio para me transformar, sabe? Porque ele me transformou numa mulher, numa pessoa melhor, numa mãe melhor, numa mulher melhor, numa profissional melhor. E foi aí que eu descobri várias questões relacionadas ao autodesenvolvimento. Quando eu comecei a buscar palestras, eventos, mentores, né? Que eu acho que é fundamental um mentor, a gente tem um mentor. Foi aí que eu descobri algumas questões internas minhas como mulher, que eu não sabia, inclusive alguns traumas de infância, que eram que me faziam eu não gostar de ser mulher. E aí quando eu descobri tudo isso, quando eu comecei a estudar mais, eu pensei, eu preciso levar essa mensagem para as mulheres. Então hoje eu digo que eu sou assim o avatar transformado, né? Eu me transformei como mulher, eu resgatei a mulher que eu tenho dentro de mim. Tanto que uma das palestras que eu sempre dou é resgate a mulher e o brilho que você perdeu. Por quê? Porque nessa minha trajetória, que hoje são mais de 2.500 mulheres que passaram, né, pelos meus treinamentos, os meus eventos, sempre as mulheres chegam para mim, ou atendimentos individuais, né, falando assim, Daiane, eu não sei onde eu me perdi. Eu era diferente, eu era mais animada, eu fazia, eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde eu me perdi. E eu também tinha essa sensação. Eu não sabia onde eu tinha me perdido, só que eu sabia que aquela Daia ali não era a Daia real. Né? E vai muito das questões das crenças que a gente tem, do quanto a gente se preocupa com o que os outros falam, da nossa família, e aí às vezes a gente não vive a vida que a gente quer de verdade, a gente vive as expectativas dos outros, e a minha vida foi muito assim, né? Então foi nesse momento que eu falei, eu não quero mais que isso aconteça com as mulheres, e sim, as mulheres precisam muito, porque agora a gente fala muito sobre isso, sobre empoderamento, até é meio clichê essa palavra, né? Mas é uma palavra da moda, mas ainda assim a gente tem muitas barreiras, ainda a gente tem muitas questões para trabalhar com as mulheres, então eu vi que era ali o lugar que eu queria estar. E aí que chegou o Ela Pode na minha vida, né? Com a rede da Mulher Empreendedora. Que é um dos projetos que tu desenvolve. É um dos projetos. Mas eu queria voltar atrás só um minutinho, talvez para exemplificar isso que tu falou. Será que os pais também não tolhem um pouquinho dos objetivos dos filhos? Porque durante os meus longos anos de universidade aqui, trabalhando dentro da URI, eu pude perceber que muitos jovens fazem cursos que os pais querem. E eu ouvi claramente um exemplo, um menino me disse assim, hoje eu terminei o curso do meu pai. A partir de hoje eu vou fazer o meu curso. Será que isso tudo realmente não causa aqueles traumas? Uma das causas dos traumas que a gente precisa trabalhar. Para isso precisa de pessoas como você, que oriente, que trabalhe, que nos põe no lugar, né? Com certeza. Nossa, eu vejo muito isso. Porque eu, particularmente, não fiz a faculdade, mestrado, doutorado, porque meus pais esperavam que eu fizesse esse curso. Sim. Não, meus pais nunca me cobraram sobre isso. Eu escolhi... Eu teria desistido antes. Eu teria desistido, verdade. Eu escolhi, eu fui. Sabe quando a vida vai te levando e você vai caminhando e vai fazendo? Meus professores diziam, nossa, Dai, você é muito competente, você tem que fazer. Você tem que ir para o mestrado, você tem que ir para o doutorado. Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Né? Hoje, mas chegou um momento em que eu olhei e falei, será que eu quero ficar mais 10, 20 anos fazendo isso? Eu não sabia mais dizer, eu não me via mais daquela maneira. Eu queria me comunicar com as pessoas, mas não era lá na vida acadêmica, era fora da vida acadêmica. Só que, claro, eu não sabia sobre isso ainda. E assim, eu vejo muito, como eu atendo muitas mulheres, elas vêm com essas questões para mim, principalmente quando elas veem a minha história, quando eu conto a minha história. Teve um caso em específico que uma mãe chegou para mim depois de uma palestra e ela me perguntou, Daia, eu tô apavorada
porque eu não sei se o que o meu filho está fazendo é o que ele quer de verdade, porque eu e o pai dele, a gente ficou muito pressionando ele, muito instigando ele, então a família às vezes ela cria uma expectativa baseada no que eles não conseguiram fazer nos filhos. E os filhos, eles tentam suprir essas expectativas, mas geralmente não dá certo, né? O que a gente vê é que não dá certo. Então, assim, eu não me lembro agora certo a pesquisa que eu li sobre isso, mas mais de 40% das pessoas que se formam não trabalham na área. Né? Então, geralmente, por quê? Eu acredito que é muito nesse sentido. E essa mãe chegou para mim e falou, Dai, eu não sei se o meu filho está fazendo a coisa certa e eu tenho um outro filho menor. Que dica que você me dá para eu não fazer, para ele não seguir esse caminho? Então, a dica que eu dei para ela é, dê autonomia para os seus filhos. Então, eu trabalho muito essa questão também com as mulheres, as mães, que a gente precisa dar autonomia para os nossos filhos, para eles fazerem as escolhas deles, por mais que a gente às vezes não queira, por mais que a gente ache que aquilo não é, mas se ele fizer a escolha dele, ou se ele quebrar a cara, vai ser mérito dele. Ele não vai estar se sentindo culpado por não estar suprindo as expectativas dos pais, que geralmente não vai dar certo, né? Então eu falei para ela, primeiro dê autonomia para o teu filho, para ele seguir e fazer as escolhas dele, e você, claro, os pais eles vão estar por trás observando, orientando na medida do possível, mas sem interferir, né? E depois, quando eu vejo muito na questão dou algumas palestras para adolescentes também, né? E eles estão assim, naquela questão, né, que não sabe o que fazer e quer fazer e tudo mais. Muito conhecimento, um boom de conhecimento. E aí, nessa fase é que eu digo, coloque seu filho para fazer um curso de autodesenvolvimento. Porque aí ele vai se entender melhor. Ele vai entender as crenças que veio da família, né? Porque as nossas crenças são aquelas nossas verdades internas. Mas que nem sempre aquilo é o certo. A gente cresce com essas crenças sem mesmo se questionar. E a gente vai repetindo padrões. E aí a gente não se questiona se aquilo é legal, se aquilo não é legal. E aí chega um patamar da tua vida que você olha e fala, nossa, isso aqui não era pra mim. Mas aí você está baseado muito nessas crenças, né? Então, que vem dos 4 P's que eu digo, dos pais, dos professores, dos patrões e dos padres, né? Da igreja também. Né? Essas crenças, as nossas verdades. Só que às vezes a gente pode modificar essas crenças, porque a gente vive muito com crenças de escassez, né? Na questão financeira, trabalho muito com a questão financeira com as mulheres também, no empreendedorismo. Então, a dica que eu dou é essa, sabe? Para você dar autonomia e fazer com que ele busque autoconhecimento desde cedo. Eu trabalho numa área que eu sou analista corporal também. Então, através do corpo da pessoa, a gente consegue identificar como a mente dela funciona. Então, assim, isso é incrível, porque a gente identifica certinho, inclusive a carreira dela, qual é a melhor, né? Porque se ela é mais comunicativa, se ela é de rotina, se ela não gosta de rotina, se ela é de planejamento, então a gente consegue direcionar muito bem a pessoa, né? Então, quando as pessoas vêm fazer análise comigo hoje, que eu começo a dizer, olha, você funciona, eu nunca vi a pessoa na frente, eu falo ela inteira, né? Aí ela fala pra mim, nossa, Dai, agora tá fazendo tanto sentido, por que eu não fiz isso? Por que eu não gosto do meu trabalho? Né? Então eu falo muito dessa questão que eu acho que é a quebra de padrão, de você seguir uma vida acadêmica e de repente você quebrar um padrão e as pessoas se assustam com isso. Só que hoje, inclusive, eu falo muito em pesquisa científica porque como eu fui uma pesquisadora e eu adoro pesquisa, tudo que eu falo, tudo que eu trago para as minhas clientes e para as palestras é baseado em pesquisa científica. E as pesquisas, inclusive, mostram que antigamente, nossos pais, eu mesma, eu fui criada para quê? Para eu estudar, ter uma profissão e eu seguir a vida inteira nela. Hoje não. Hoje as pesquisas mostram que as pessoas elas podem mudar de profissão de 3 a 4 vezes na vida delas. Né? Mudar de carreira, mudar de rota. Então, e eu acho que isso que é o legal do ser humano, sabe? Não é essa coisa engessada, essa coisa... Mudar desafios. Esporadicamente. Só que isso, assim, para quem vem com crenças muito limitantes, Ademar, eu vejo, assim, que há uma dificuldade. Então, muitas pessoas, elas olham para minha história e elas ficam assustadas. Só que o que acontece? Quando você é protagonista e você entende quem você é de verdade, você é livre. E a liberdade assusta. Todo mundo quer liberdade, né? Só que a maioria das pessoas não consegue essa liberdade. Por quê? Porque elas estão atreladas a essas crenças, elas estão atreladas ao que os outros falam, ao que a família tem de expectativa. Então, essa dependência emocional, né? Que às vezes os pais mesmos fazem isso. Então, eu como mãe sei como é que isso funciona. Eu sei também como isso funciona. O quanto é difícil a gente largar os nossos filhos para a vida. Mas quanto mais a gente larga eles para a vida, mais eles têm condições de seguir um caminho deles com mais assertividade. Em que momento isso pode ser feito? Quer dizer, a partir de que idade a criança, o jovem, pode ser melhor orientado?
E como é que a mãe e como é que o pai, ou até os avós, conseguem contribuir com isso? Eu acho que assim, ó, a gente tem que ter muita noção do desenvolvimento da criança, né? Então, a gente começa desde criança, isso, né? Quando o meu filho tem autonomia, por exemplo, hoje o meu filho tem 5 anos, né, o Ângelo, ele já tem autonomia para tomar banho, para escovar o dente, claro, eu tô ali junto, mas eu preciso dar essa autonomia para ele. Porque tem aqueles pais que eles são muito protetores, e nada contra, gente, eu não tô falando isso, mas assim, que quer fazer as coisas pelo filho, que não deixa o filho cair, que fica preocupado demais, que quer lá dar comida na boca, né? Até com os vôs lá em casa a gente tem uma treta por causa disso, porque o vô quer dar a comida na boca e eu quero que ele tenha autonomia. É aqui que a gente começa. Então, que idade seu filho tem? Qual é a cognição dele para ele já fazer algumas coisas sozinho? É aqui que a gente começa. Para ele entender que ele é um ser individual, que ele tem as escolhas dele já desde criança. Então hoje o meu filho ele diz: mami, deixa comigo que isso aqui eu faço do meu jeito. E eu não vou querer que ele faça do meu. Às vezes eu morro de vontade que ele faça do meu. Mas isso é dar autonomia para ele fazer as escolhas dele. E aí conforme ele vai crescendo, você vai conseguindo dar mais autonomia para ele. Quando ele começar a trabalhar, você deixa ele trabalhar, você deixa ir para a vida, né? Que tem muita essa questão assim de, eu vou deixar meu filho só estudar. Eu acho importante trabalhar. Eu acho importante ir para a vida, saber o valor do dinheiro, ter essa questão financeira, que eu acho que o nosso país ele tem muito ainda, né, o que crescer nesse sentido. Hoje se fala muito em educação financeira. Eu faço educação financeira com meu filho de 5 anos. Né? Claro, precisa. Com a cognição que ele tem para isso, com brincadeiras, com o cofrinho dele, o que ele vai fazer, uma parte é para o lazer, uma parte é para guardar, uma parte é para os custinhos dele fixos, né? Que ele tem os dele. Então, eu acho que vem desde criança. Só que essa autonomia que é difícil de a gente dar, né? Mas tu tem outros projetos também aqui da Potência Feminina. O que é isso? Eu sei que a ala feminina é bastante potente, bastante dominadora, né? Graças a Deus. Ainda bem. Então, o que significa explorar mais, entender mais? Como é que tu trabalha nessa área? Eu acho que é interessante eu voltar um pouquinho ali pro Ela Pode. Porque o Ela Pode foi o primeiro projeto que eu entrei dentro da rede, né? Quando eu comecei a buscar o autodesenvolvimento, é uma rede no Brasil inteiro, gigantesca, fundada pela Ana Fontes, que é uma das mulheres mais influentes do país na área de empreendedorismo. E eu já vinha seguindo a Ana Fontes, né? Porque eu me tornei empreendedora também nesse meio do caminho, que a gente nem conversou sobre isso. E aí eu percebi o quanto o empreendedorismo transforma. Na realidade foi o empreendedorismo que me transformou, que fez eu acreditar em mim, indiferente se as pessoas acreditavam ou não, né? E aí quando eu comecei a buscar esse autodesenvolvimento, descobri essas questões minhas internas e que eu me redescobri como mulher e eu queria trabalhar com mulheres, foi aí que eu entrei nas redes ali da rede da mulher empreendedora, e naquele mesmo dia tinha um edital sendo lançado do Ela Pode. Que o Ela Pode ele é um projeto de capacitação em todo o país, então tem multiplicadores desse projeto em todo o país, apoiado pelo Google, né? Então a meta era capacitar 135 mil mulheres. Né? Então, em relação aos soft skills, empreendedorismo, para quê? Principalmente mulheres vulneráveis, né? Para elas adquirirem a sua independência pessoal e financeira. Porque quando uma mulher ela tem independência financeira, ela inclusive sai de ciclos de violência, né? E eu tenho 1 milhão de histórias para contar do que eu vivi dentro dos treinamentos. Também, você falou em família, em coisa histórica, a mulher sempre parece que nasceu para ser dependente do marido. Exato. Não, exato. Aí é que se criou uma simbologia, não, a mulher tem que ficar, e aí vieram todas aquelas questões que a gente sabe mais do que ninguém, até do isolamento da mulher. Não, a mulher nasceu para ficar aqui, não nasceu para trabalhar, não nasceu... E isso existe em nações inteiras, às vezes trabalhando ainda no mundo em cima inteiro. Disso. Exato, é um trabalho de formiguinha ainda que a gente vem fazendo, desenvolvendo. Mas aí a gente percebeu, e mesmo com esse projeto, ele vinha muito a calhar com tudo que eu vinha pensando
aprendendo e que eu queria trazer para as mulheres, né? Então eu vejo muito essa questão da dependência, de ciclos de violência, de relacionamentos abusivos, trabalho com isso também. Então foi aí que eu falei, não, eu me inscrevi no projeto, eu não contei para ninguém, Ademar, e de repente do nada já saiu que eu tinha sido selecionada, fui para São Paulo, fiz treinamentos e trouxe o projeto para cá. No início foi um pouco difícil porque as pessoas, elas não sabiam direito o que era, né? E aí eu comecei a fazer uma turma aqui, uma ali, alguns municípios aqui da região, fiz em Erechim, fiz em Jacutinga, fiz em várias cidades aqui da região o projeto, né? E foi aí que a primeira turma do Ela Pode, que eu subi no palco, eu falei, eu nunca mais vou parar de fazer isso, porque a transformação que eu trouxe só naquilo ali para as mulheres foi algo surpreendente. Eu tenho relatos até hoje das mulheres que participaram. Eu fiz capacitação, inclusive, nos presídios, né, para as mulheres dos presídios, então, assim, nos CRAS, né, em vulnerabilidade social ou não, porque todas as mulheres, eu acredito que elas têm alguma vulnerabilidade. Então, a meta era capacitar 135 mil mulheres. Hoje, a gente já passou de 200 mil mulheres capacitadas no Brasil. E aí surgiram os outros projetos da rede, né? Que aí, como eu fui uma das multiplicadoras do Rio Grande do Sul que mais capacitou mulheres, elas me convidaram para ser mentora dos outros projetos também. Que é o Potência Feminina e Ela Segura. Ela Segura. O Potência Feminina, ele é voltado muito para as mulheres empreendedoras também, né? Tudo da rede é para empreendedorismo, né? Mas ele é focado para mentoria para as mulheres e para depois um desenvolvimento para elas terem, uma seleção para elas terem um capital semente para investirem no negócio dela. Então é um programa como se fosse de aceleração mesmo. E com a meta de 50 mil mulheres para ser capacitadas. Agora a gente vai entrar no terceiro ciclo, né, das seleções das mulheres. E o Ela Segura, ele também é voltado à capacitação das mulheres, mas principalmente para aquelas que perderam seus empregos na pandemia, que estão com dificuldade financeira. Esse ele traz auxílio e alimentação para as mulheres. Ele traz as mentorias coletivas, que agora eu encerrei o primeiro ciclo de mentorias comigo, e depois vai ter de novo uma seleção para capital semente para aquela mulher que ela está mais bem preparada ali nessas mentorias, para ela desenvolver melhor o negócio dela. Independente da formação dessas mulheres? Independente. Isso não se exige? Não tem. E inclusive, para quem quiser entrar, né, no site da Rede da Mulher Empreendedora, Ademar, lá é um mar de conteúdos para quem quer, totalmente de graça, né? Os projetos são de graça para elas, a gente tem apoio das instituições, então, por exemplo, o Ela Pode e o Potência Feminina apoiado pelo Google, né? E o Ela Segura pela instituição Mafre. Então, assim, a gente traz, tudo que tem na rede, geralmente, é de forma gratuita para as mulheres. Então, assim, é uma rede gigantesca no Brasil inteiro, né, que trabalha forte, principalmente com a independência da mulher, para tirar ela dos ciclos de violência. Então, são projetos, assim, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, esses são os projetos que eu faço parte, fora ainda os meus, né? Fora as minhas palestras, os meus eventos, mas isso me trouxe uma gama de conhecimento, porque foram muitas mulheres que passaram por mim. Você trabalha com palestras apenas ou com consultoria, com consulta, como é que... Sim, eu trabalho na questão de palestras, né? Então eu desenvolvo palestras para as mulheres, treinamentos para as mulheres, mentorias para as mulheres. Agora eu estou num outro projeto que eu já vinha desenvolvendo, porque assim, Ademar, o que acontecia no final dos treinamentos? Sempre as mulheres vinham trazer questões dos relacionamentos delas. Então eu vi que era um nicho a ser explorado. E aí quando veio a pandemia, eu comecei 2020, Ademar, com... uma agenda de eventos, palestras do ano inteiro no estado. E março fechou tudo. E quem que imaginou, né? A gente imaginou que a quarentena era 40 dias, a gente ia ficar em casa e depois ia voltar, né? E estamos 2 anos aí. E eu já vinha fazendo outras formações. Foi aí que eu comecei a atender individualmente as mulheres, né? Através do Corpo Explica, sou analista oficial do Corpo Explica. E aí eu comecei nessa questão de focar mais nelas, né, individual, nos relacionamentos. E aí eu comecei a trabalhar com casais também. Então eu tenho uma gama de coisas que eu faço, né? O meu público essencial é mulheres. Mas agora a gente tem um projeto, inclusive nós vamos fazer agora dia 9 em Tapejara, um evento lá para mulheres com 5 profissionais. Lá nós vamos estar falando sobre sexualidade feminina, que também é um tabu, que também são questões que a gente precisa trabalhar muito forte, né? Porque é um dos pilares de qualidade da vida saudável, né? Então, eu venho trazendo todos esses projetos, todos voltados ao público feminino. Agora com essa questão mais de casais também. Então, por quê? Porque a família ela é a base.
A família é a base da sociedade. Então, cada mulher que eu transformo, ela não... A gente fala que a mulher ela é muito horizontal, ela não é vertical. Quando uma mulher ela se transforma, ela transforma a comunidade ao redor dela. Ela já fala para a vizinha, para a mãe, para a tia, para a sogra, ela influencia e aí ela quer expandir aquilo. Então, uma mulher transformada, ela transforma várias outras pessoas. Uma família transformada, os filhos transformados. Então, assim, é um trabalhinho de formiguinha que a gente vem fazendo, mas que, assim, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigma mesmo que a gente vem fazendo. Então, uma família resgatada, um casamento resgatado, os filhos, né, resgatados, isso é um bem social, né? Então é lá mais para frente que a gente vai colher os frutos disso, de ter uma sociedade mais saudável, com pessoas que façam escolhas mais assertivas. Terminamos o nosso tempo, mas eu sei que certamente vamos te convidar para voltar aqui em outra oportunidade. Mas para encerrar, passa o teu contato aí para quem quiser. Sim, ok. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Porque a gente não pode falar né, sem redes sociais, então é @Daiane Bosquetto, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá eu tenho muito conteúdo, né? Falando sobre o que eu faço também e tudo mais, meus outros projetos. E tem o meu telefone também, para quem quiser entrar em contato comigo, é 54991671668. Então, nós já estamos para março, para quem quiser levar minha palestra transformadora para a sua cidade, eu já estou com a agenda aberta para março, com alguns eventos já organizados. Perfeito. Que pena que terminou o nosso tempo, mas verdade. Como eu prometi, vamos agendar uma nova conversa, porque certamente teremos assuntos importantes, pertinentes para nós abordarmos daqui para frente. Daiane, foi um prazer tê-la aqui conosco no nosso espaço do Expressão Universitária e desejamos sucesso, não porque você já tem sucesso, acredito que trabalho também tem bastante, mas que você seja cada vez mais feliz e alegre, que consiga gerar mais alegria e transformação, não apenas das mulheres, mas dos homens também, né? Que eles também, nós também precisamos disso. Precisam mesmo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho dessa história e da transformação que a gente traz. Eu falo com brilho no olho, né? Porque é algo que realmente me realiza, me transformou e transforma as pessoas que passam por mim. Então, obrigada mesmo pela oportunidade. Eu é que agradeço, Daiane. E a você em casa também, o nosso carinho, o nosso abraço. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a semana que vem.